Bom dia a todos, a toda a nossa banca, Lucas, Lorena, Rubi e Alessandra, a todas nossas coordenadoras, Carla, Letícia e Mônica, e a todos presentes que também estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, eu e minha dupla Marla, eu, Marusca, vamos finalmente apresentar nosso TCC, que tem o tema de manifestações orais em epidermólise bolhosa, sendo que nós fizemos uma revisão sistemática da literatura. E tivemos a honra de ter como orientador o professor Lucas Leal. Bom, o interesse pelo assunto se deu após encontrarmos um paciente do projeto Borboleta Azul, que é administrado pelo professor Lucas Leal na própria FAES. A gente se interessou por esse projeto e buscamos mais informações de como a gente poderia participar, mas devido à pandemia a gente não conseguiu entrar no projeto esse semestre. Só que a gente gostou do assunto e resolvemos aprofundar nessa oportunidade de fazer nosso TCC. Bem, falando um pouco sobre a epidermólise bolhosa no geral, ela é uma doença rara, herdada e recessiva da pele e das membranas mucosas. Ela se caracteriza pela apresentação de bolhas, que são induzidas por trauma, ulcerações, pseudosindactilia nas mãos e nos pés, alteração na mucosa oral, dentre outras características. A epidermólise bolhosa é dividida em 4 tipos. A gente tem a epidermólise bolhosa simples, a distrófica, a juncional e a adquirida, tendo vários subtipos em cada tipo. A gente vai abordar alguns desses subtipos ao longo do trabalho, visto que eles possuem mais de 30 subtipos. Esse trabalho ele tem como objetivo revisar na literatura de forma sistemática as manifestações orais encontradas nos pacientes com epidermólise bolhosa, levando em consideração as suas categorias. Nós buscamos na literatura as palavras-chave epidermólise bolhosa, doenças raras e manifestações orais, no intervalo de tempo do ano de 2008 a 2020, nas plataformas PubMed, CAPES, Lilacs e Google Científico. Bom, para falar a respeito da epidermólise bolhosa, a gente sabe que as manifestações mais frequentes são bolhas, úlceras, infecções de pele, dor, coceira, estenose esofágica, microstomia, que é a abertura limitada da cavidade oral, anquiloglossia, que é a adesão da língua ao assoalho bucal, disfagia, feridas gastrointestinais, desnutrição, pseudosindactilia, que é a união de dedos dos pés e das mãos, e cicatrizes. Para começar, nós vamos falar a respeito da epidermólise simples, e ela é a mais leve e comum, sendo caracterizada por formações bolhosas através de traumatismos com pouco envolvimento sistêmico. Geralmente não deixa cicatrizes com o passar do tempo e pode ser associado com distrofia das unhas, alopécia, que é a queda de cabelos, anoníquia, que é a ausência de unhas. A epidermólise bolhosa simples, ela se divide em dominante e recessiva. Sua forma dominante é caracterizada por mutações nos genes que codificam as queratinas 5 e 14, e ela apresenta 3 subdivisões. Temos a síndrome de Weber-Cockayne, ou Weber simples localizado, Down-Limira e Koebner ou não Down-Limira. O Weber simples localizado é o subtipo mais comum e apresenta manifestações clínicas bolhosas, preferencialmente nas palmas das mãos e na planta dos pés. Essa imagem ilustra as bolhas em palma de mão. O Down-Limira é o menos frequente, porém é o mais grave. E tanto o Down-Limira quanto o Koebner apresentam lesões generalizadas. Já a forma recessiva da EB simples, ela causa mutações no gene da plequitina, que é uma proteína encontrada nos músculos esqueléticos, o que leva o paciente a ter uma distrofia muscular. As figuras mostram a alopécia, que é a queda de cabelos de uma própria paciente lá do projeto, e a anoníquia, que é a ausência de unhas. Bom, sobre a epidermólise bolhosa distrófica, ela é caracterizada por causar mutação do colágeno do tipo 7. Esse colágeno, ele fixa a membrana basal, a derme. Como falta essa ancoragem, certas forças aplicadas na pele do paciente pode causar o aparecimento de bolhas, mas que posteriormente vão ser cicatrizadas. A epidermólise bolhosa distrófica ela é considerada a segunda forma mais frequente de aparição.
Ela também se divide em dominante e recessiva. Por causa da falta de ancoragem, o paciente ele pode vir a ter estenose esofágica, perda das unhas e escarificação. Entretanto, os pacientes eles apresentam um bom prognóstico da doença e a qualidade de vida deles é relativamente boa. Já a forma recessiva, que também é conhecida como alopecia, ela vai apresentar bolhas generalizadas no nascimento e a pseudosindactilia, que é a união dos dedos dos pés e das mãos. E há uma perda total da expressão do colágeno do tipo 7. A epidermólise bolhosa adquirida, ela causa uma autoimunidade ao colágeno do tipo 7, ou seja, o próprio corpo ele destrói essa proteína. E é através dessa destruição que não existe a ancoragem da derme à epiderme, como a gente viu no caso anterior também. As duas apresentações mais comuns da EBA são a EBA clássica não inflamatória e a EBA inflamatória bolhosa do tipo pemphigoide, como mostra na figura 4, um paciente com a EBA inflamatória. O diagnóstico da EBA ele é complexo porque as características clínicas e as histológicas elas são muito comuns em várias outras patologias e também em outros tipos de EB. Bom, o último tipo de EB é a epidermólise bolhosa juncional, que é um distúrbio autossômico e é caracterizado pela separação da lâmina lúcida na junção dérmico-epidérmica. A lâmina lúcida ela é um componente de membrana que se encontra entre a derme e a epiderme. A EB juncional ela também tem um padrão de herança autossômica, que é configurada pela formação de bolhas na lâmina lúcida da membrana basal, como já foi citado. Ela é dividida no tipo Herlitz e não Herlitz. O subtipo Herlitz, os pacientes afetados eles apresentam erosões periorificiais, que são bem características. Apresentam também doenças multissistêmicas, tendo aumento do risco de morte por sepse. Sendo assim, esses pacientes eles não têm expectativa de vida muito boa. O subtipo não Herlitz é o de maior incidência, ele conta com 80% dos casos da EB juncional. Ele é caracterizado por bolhas generalizadas que predominam em locais expostos ao atrito, trauma ou calor. Apesar do subtipo não Herlitz ser menos severo, a mortalidade, especialmente em neonatos, ela não é incomum. Essa figura ela mostra um recém-nascido com o subtipo Herlitz e a gente pode observar aqui as lesões periorificiais ao redor da boca e também lesões de bolhas generalizadas no corpo todo do paciente, que provavelmente foram geradas no atrito do parto e também no manuseio do bebê. Bom, entrando agora na nossa parte de interesse, que são as manifestações orais, na epidermólise bolhosa simples, 1/3 dos pacientes apresentam um pequeno número de bolhas e erosões localizadas assintomáticas e geralmente possuem diâmetro inferior a 1 centímetro. As bolhas ocorrem quase exclusivamente na infância, como a gente pode ver nessa figura, e após o paciente ter passado por algum trauma ou tração substancial. E essas bolhas não resultam em uma cicatrização atrófica ou adesão. A prevalência da hipoplasia do esmalte e cárie nesses pacientes é semelhante ao da população no geral. No caso da epidermólise bolhosa distrófica, temos o tipo dominante e recessiva. E as bolhas orais se desenvolvem com pouca frequência em pacientes com EB distrófica dominante. Nesses pacientes, as bolhas geralmente só aparecem em algum trauma ocorrido e apenas metade dos pacientes afetados possuem microstomia, anquiloglossia e perda do espaço vestibular. Já os pacientes que possuem a EB distrófica recessiva, eles apresentam grandes bolhas que podem aparecer espontaneamente. A mucosa lingual ela é mais afetada que a mucosa oral. E devido à grande formação de bolhas seguida de cicatrização, é comum a ocorrência da microstomia, aquela abertura limitada. Também ocorre a perda de papilas linguais e pregas palatais. E alterações estruturais no epitélio lingual causam a anquiloglossia grave. Na maioria dos pacientes, a secreção salivar não é alterada. E pacientes com EB distrófica, principalmente do tipo recessivo, eles correm um alto risco de desenvolver a cárie dentária. Nessas figuras, a gente pode ver o aspecto inicial da gravidade de doenças cárie e periodontal em pacientes com EB distrófica, e na figura 8, lesões em cavidade oral de um paciente com EB também distrófica.
Bom, como eu disse anteriormente sobre a EB adquirida, ela tem um diagnóstico muito complexo porque ela apresenta manifestações muito comuns a outras doenças e também a todos os outros tipos de EB. Mas os relatos eles mostram com mais frequência erosões e vesículas na língua, e além desse também podem aparecer a candidíase e a estomatite seca. Na figura 9, a gente pode ver um paciente com erosão na língua, um paciente de EB. A epidermólise bolhosa juncional, ela é tipicamente representada por hipoplasia de esmalte e a má formação dos dentes, além da mucosa oral, além da presença de úlceras e bolhas. Apesar do alto índice de lesões na mucosa oral, os pacientes afetados eles raramente possuem cicatrizes significativas. Ela também se caracteriza pela microstomia e pela perda de mobilidade de tecidos orais e periorais. Bom, as manifestações mais comuns encontradas em todos os tipos de EB foi o aparecimento de bolha e de úlcera, que foi relatada por todos os autores do nosso estudo, como a gente vai ver na tabela mais adiante. Além dessa, a hipoplasia de esmalte também foi citada em 2010 pelo autor Timothy e em 2011 por Feijó. A atrofia de maxila não é uma característica comum a todos os tipos de EB. Ela só foi descrita na EB distrófica, sendo citada por Feijó e por Reichá em 2015 e Tcharnovic Gomes em 2019. Foi observado por Feijó em 2011 e Tcharnovic Gomes em 2019 que pacientes com EB eles têm uma maior propensão ao surgimento de cárie devido à desmineralização do esmalte dentário, como a gente já falou. Esses mesmos autores mencionaram a doença periodontal como manifestação oral desses pacientes. A candidíase e a estomatite seca foram encontrados em poucos casos, mas podem aparecer em todos os tipos de EB, assim como a anquiloglossia. Portanto, elas não são consideradas umas alterações muito comuns. Por fim, a gente pode citar as pápulas brancas benignas, que são conhecidas como milia, que foram vistas pelos autores Feijó em 2011 e Tcharnovic Gomes em 2019. Bom, para resumir o que a Marla disse aí na discussão, nós montamos essa tabela, que é uma relação das manifestações orais, em quais tipos de epidermólise elas foram encontradas, e o autor e o ano em que citaram essas manifestações. Como dito durante o trabalho inteiro, as mais comuns e frequentes de aparecer são bolhas e úlceras, portanto, elas aparecem em todos os tipos de epidermólise, no caso simples, juncional, distrófica e adquirida, e a maioria dos autores que encontramos artigos sobre manifestação oral, eles citam essas manifestações. Já a hipoplasia de esmalte só aparece na juncional. A microstomia pode aparecer em todas. A atrofia de maxila aparece somente na epidermólise distrófica. Nesse próximo quadro, a gente pode ver que a cárie, a doença periodontal e a candidíase podem aparecer em todos os tipos de epidermólise bolhosa, apesar de não ser uma coisa tão comum assim. E nesse último quadro, a gente vê que a estomatite seca, anquiloglossia e milia também aparecem em todos, embora apareçam com mais frequência em alguns tipos do que do outro. Então, através dessa tabela e dos estudos que fizemos, a partir desses artigos, a gente concluiu que as manifestações orais são encontradas em todos os tipos de epidermólise bolhosa. Além disso, as manifestações bolhosas mais predominantes são as bolhas. Também concluímos que há uma necessidade maior dos estudos para determinar essas manifestações bucais na epidermólise bolhosa. Na imagem, a gente vê um paciente com EB realizando a própria escovação. Foi mais simbólico, assim, porque a gente sabe que o paciente tem muita limitação, então ele precisa de uma ajuda, de alguém para cuidar da higiene oral desse paciente, porque ele sozinho, infelizmente, não consegue realizar de forma adequada. Essas são as nossas referências. E, por fim, a gente gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente durante esses 4 anos e meio de faculdade, que são os nossos amigos, e ao professor Lucas Leal, que nos orientou e também está com a gente quase desde o começo. E foi muito importante para a gente realizar esse trabalho e toda a caminhada na faculdade foi de grande importância para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês.